você está num contexto em que o paciente pode adquirir medicamentos por conta própria, você pode oferecer outros antidiabéticos com mecanismos de ação diferentes, né, para ajudar o paciente a manter um bom controle glicêmico antes dele precisar da insulina. Mas o fato é que, mesmo quando ele precisa da insulina, isso também é um processo. Por quê? Porque num primeiro momento, a gente pode manter os antidiabéticos e associar a insulina. É quando o pâncreas ainda produz insulina, mas isso não é o suficiente. Então, você esgotou as possibilidades com os antidiabéticos, aí você acrescenta a insulina, né? Que normalmente vai ser uma insulina, se for a NPH, a gente vai usar o deitar, a gente chama isso de bedtime, né? Então, o paciente continua com seus agentes orais para controlar as glicemias ao longo do dia e ele inicia uma insulina NPH para controlar o período da madrugada e o início da manhã, né? E aí isso costuma ser suficiente por um intervalo de tempo. Só que a doença continua progredindo, então vai chegar um momento em que só a insulina à noite, né, para cobrir o período da madrugada e da manhã, passa a não ser suficiente. O paciente passa a precisar também de uma cobertura durante o dia. Daí você acrescenta uma insulina durante o dia. E aí, isso vai progredindo, daí o paciente passa a não só precisar da insulina basal, que a gente chama, mas ele passa a precisar também depois das refeições. Nesse momento, você tem que tirar os antidiabéticos, né? Se o paciente estiver usando sulfonilureia, a sulfonilureia não vai fazer sentido mais. Por quê? Porque se o paciente está precisando de insulina nos vários horários, né, isso significa que a falência pancreática já está avançada, né? Já é uma falência pancreática, né, intensa. Então, isso significa que uma sulfonilureia, que é um medicamento que estimula o pâncreas a liberar a insulina que ele já havia fabricado, né, a insulina que está estocada. Então, esse é o mecanismo de ação da sulfonilureia. Se é um pâncreas que já não produz insulina, então não faz sentido eu querer usar uma droga para fazer ele liberar algo que ele não tem, né? Então, nesse momento, já não faz mais sentido o paciente usar sulfonilureia.